Oficialmente, às 19 horas e 10 minutos, horário de Brasília, estamos começando mais um Fórum de Segurança, Fórum Virtual de Segurança do Trabalho, em Telecom. Tem aí alguns heróis aí que fazem o nosso telefone funcionar, né? E que de vez em quando eles encontram alguns moradores nas nossas estruturas, né? Então, hoje, nós convidamos aí o biólogo Caio Fernandes para bater um papo com a gente, trazer aí algumas curiosidades, né? Acho que a grande pergunta aqui, Caio, é o que eu faço? Né? Se eu fizer, se você não ouvir, provavelmente é o que muitos querem saber. Se eu encontrar aqui, eu faço. Né? Mas vamos deixar aí para desenrolar. Eu tenho algumas perguntas, né? Mas aí se apresenta e pode começar o show. O palco é seu. Maravilha. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar passando conhecimento para vocês desse tema, que é um tema muito importante, né, desses animais aí que podem ter um encontro aí com nós, seres humanos, e acabar trazendo algum tipo de problema, né? Então, a gente tem que parar para pensar no pressuposto que nós é que estamos, né, invadindo o ambiente natural onde esses animais vivem, né, através aí de urbanização, de instalação de rede de telefonia, enfim, de loteamentos e afins, né? Então, assim, a gente tem que parar, né, para pensar nesse pressuposto. E aí, a pergunta que você me fez na relação, o que eu devo fazer quando eu encontro com esse animal? A primeira coisa que tem que se fazer é manter a calma, né? Então, você está lá subindo numa estrutura metálica, dá de encontro com um gavião, um urubu, uma serpente, uma aranha, enfim, né? Como que eu devo reagir? Primeiro de tudo é manter a calma, né? Porque o que acontece? Esses animais, a tendência deles é sempre fugir. Mas existem algumas ressalvas em relação quando esses animais estão com ninhada, né? Então, sei lá, uma ave, né, uma ave de rapina ou um urubu fez ali um ninho, está com ovos, está com filhotes, a tendência deles é proteger a prole, né, proteger os filhotes acima de tudo. Então, nesse caso, é manter a calma e tentar, né, ao invés de passar por cima do animal, é tentar desviar de uma maneira que fique mais fácil de você poder se locomover ali sem entrar em risco, né, o risco da pessoa com segurança e o risco do animal também. Nós temos um capítulo muito importante no na nossa lei, né, da Lei de Crimes Ambientais, que, dependendo da espécie de animal, né, da nossa fauna ou da nossa biodiversidade brasileira, né, você matar ou você agredir ou fazer qualquer coisa com esses animais é passível de multas milionárias e até de prisões, né, com crime inafiançáveis. Você acaba não conseguindo pagar uma fiança para sair, tá? Então, acho que a questão é a gente respeitar o espaço desses animais, né? Entender que nós estamos invadindo o local deles e eles, porventura, também precisam, né, precisam se adaptar a esse meio, que é esse meio da urbanização, esse meio das estruturas metálicas, né, tanto de telecomunicação como de fiação elétrica, a questão desses loteamentos. Então, por que esses animais se aproximam? Hoje, se você parar para pensar, é muito mais fácil você achar um alimento dentro da cidade do que na natureza. Então, esses animais, geralmente, eles vêm para próximo das cidades, das civilizações, à procura de um abrigo e um alimento, que é muito mais fácil. Por exemplo, uma aranha, um escorpião se alimentam de baratas. Aonde que é mais fácil achar baratas? No meio urbano, nas cidades, do que ali na natureza, tá? A questão das serpentes, a mesma coisa. É muito mais fácil achar um rato, um roedor, próximo aos meios urbanos, do que na natureza. Então, devido à nossa falta de gestão aí de resíduo sólido, né, o acúmulo de lixo nas cidades, isso prolifera esses animais, né, que servem de alimento para esses outros que vão se alimentar. Então, eles se aproximam da cidade através, né, dessa procura por parceiros para poder se reproduzir, um abrigo e um alimento. Eu vou entrar aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, a questão
da palestra, que daí fica mais fácil de eu poder apresentar aí para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Esperar ver se vai abrir rapidinho. Todos continuam. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, estamos vendo sua tela agora. Maravilha. Então, eu vou abrir aqui. Já estava aberta, não sei porque saiu. Aí. Muito bem. Então, aqui, ó, tem meu telefone, meu site, o contato para posterior, né? Vocês tiverem aí algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato para poder falar comigo. Então, vamos entender o problema. Eu separei aqui algumas questões, né, dessas queimadas que também estão agilizando a proximidade desses animais para meios urbanos, tá? E também fazendo com que esses animais se aproximem de estruturas que façam com que eles fiquem protegidos, né? Então, isso tudo ocorre devido às alterações climáticas, a queima do combustível fóssil, né, que no caso aí são etanol, gasolina e qualquer outro tipo de derivado de petróleo, a falta de umidade no ar, também decorrente das alterações climáticas, a ausência das estações do ano, porque o que acontece? Antigamente nós tínhamos bem definido as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Hoje em dia a gente só tem verão e inverno, muito mais verão, na verdade, né? Porque o que acontece? Os dias do ano, os meses, têm a temperatura muito mais elevada do que o inverno. Nós temos poucos dias, meses de inverno, e os outros dias com calor muito intenso. Né? A falta das grandes chuvas em alguns locais e o excesso de grandes chuvas em outros locais. Então, por exemplo, a gente pega aí Rio Grande do Sul e até aqui mesmo, litoral paulista, litoral do Paraná, a gente tem esse problema de grandes chuvas. E na região norte e nordeste, nós temos a ausência das chuvas. Né? E aí eu paro para fazer uma pergunta para vocês que vocês podem ficar pensando e no final vocês falam para mim. O que será das gerações futuras, né? E aí o que acontece? Essa questão, essa problemática atrai os animais sinantrópicos. O que são os animais sinantrópicos? São os animais que deixaram de viver na natureza para viver em meio, né, viver próximo às civilizações. Então nós temos aí gaviões, corujas, pombos, ratos, aranhas, escorpiões, serpentes, gambás, enfim, uma série de animais que deixaram de viver na natureza para viver em contato com o ser humano. Então, esses são os animais sinantrópicos, tá? E alguns desses animais são animais de interesse médico, que podem trazer problema para nós, seres humanos, né? E também de saúde pública, né? Então, por exemplo, os ratos podem transmitir leptospirose, tá? A dengue, né? O acúmulo de água em locais podem passar aí arbovírus como a dengue, febre amarela, chikungunya, zika, enfim. Também são problemas de saúde pública. Os riscos à biodiversidade. Então, essas queimadas e esses outros adendos, como ocupação desordenada de áreas de preservação, a questão da urbanização acelerada, né, causa a destruição ambiental. A diminuição da vegetação nativa, que é o local onde esses animais vivem, né? As principais espécies de interesse médico, que são essas espécies que estão deixando de viver na natureza para viver em contato com nós seres humanos, o aquecimento global, a perda da biodiversidade, a extinção das espécies. Então, por exemplo, algumas espécies de animais foram extintas e essas espécies que foram extintas, elas se alimentavam de alguns outros animais que começaram a passar a ter contato maior com os seres humanos. A desertificação, que seria causado também, né, pela questão das queimadas, a poluição atmosférica, problemas de saúde, né, no caso de nós seres humanos, aí, problemas respiratórios, e a fuga dos animais para os centros urbanos, que é o que eu estou falando para vocês. Daí aqui é um vídeo que eu acho que não tem muito sentido, né, falando das queimadas. Aí qual que é o conteúdo programático do que eu quero passar para vocês? A diferença dos animais venenosos e animais peçonhentos, a biologia dos animais peçonhentos,
As principais espécies de interesse médico que podem causar problema: ofidismo, que são os acidentes causados por serpentes, a identificação das serpentes, araneísmo, que são os acidentes causados por aranhas, a identificação desses aracnídeos, a prevenção dos acidentes, que acho que é o ponto mais importante, os primeiros socorros em caso de acidentes e a contenção física. O que é contenção física? De repente, eu estou num local onde eu tenho a necessidade de retirar esse animal e levar esse animal para outro local. Então, isso é feito através de contenção física. Então, qual que é a diferença do animal peçonhento e do animal venenoso? O animal venenoso é aquele que ele possui uma glândula de veneno, né? Como vocês podem ver, exemplo aqui, o sapo cururu. Ele tem aqui em cima do olho uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula, né, não consegue, né, o animal venenoso, ele não consegue expelir esse veneno sozinho, só através de uma atividade. No caso, que nem vocês estão vendo aqui embaixo, né, ela tem que ser espremida para que o veneno saia. Então, aquela história que a gente ouvia que sapo faz xixi no olho, isso daí é tudo crendice popular, tá? Isso não existe. E o veneno do sapo em contato com o oxigênio, ele cristaliza, ele fica parecendo um açúcar cristal. Então, o que acontece? O sapo ele só consegue, né, soltar esse veneno a partir do momento que algum agressor vai lá ou morda ele, ou pise em cima, alguma coisa nesse sentido. Ele não tem autonomia de liberar esse veneno sozinho. Isso são os animais venenosos. Os peçonhentos... Não, peçonhentos são os animais que... Vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem. Especializado para injetar. Dá para ouvir o áudio aí certinho ou não? Ela está cortando bastante. Estava bem ruim. Tá, não tem problema. Eu vou passar aqui, aí eu passo o vídeo para vocês de novo. E os peçonhentos são os animais que eles têm a glândula de veneno e eles têm um aparato especializado que faz com que ele tenha autonomia de liberar o veneno. Então, aqui no caso, as serpentes é através da dentição inoculadora, e nos aracnídeos, né, como os aranhas e escorpiões, é feito através da quelícera, ou se não do escorpião, do telson, que é a parte de trás da cauda dele. Então, o animal peçonhento é aquele que ele tem o veneno e ele consegue inocular, injetar esse veneno dentro da sua presa ou da vítima, né, que está tentando agredir, ou quando ele se sente ameaçado. Posso fazer uma pergunta? Então, vamos lá. Desculpa, eu não entendi. Pergunta, Caio. No caso das abelhas, eles dizem assim que as abelhas são... A abelha também ela é peçonhenta. É considerada peçonhenta. É porque o pessoal fala assim que só se você mexer com elas que elas atacam. Não, na verdade o que acontece? As abelhas, né? As abelhas é um capítulo à parte. A abelha, ela é um animal que ela não é muito agressivo, porque o que acontece? A vida dela é fazer a polinização e voltar para a colmeia dela. Só que a partir do momento que ela vê, né, que ela se sente ameaçada, no sentido que nós, seres humanos, nós temos aí transações químicas no nosso corpo, né, que nós chamamos de feromônios. E a abelha, ela tem um sentido muito aguçado para a questão de feromônio. Então, de repente, se você exala um tipo de feromônio diferenciado, ela consegue identificar para saber se é agressivo ou não. Então, ela pega, avisa na colmeia, e geralmente o ataque vem deliberado pela ordem da rainha, né? Então, assim, a abelha, ela é peçonhenta. É muito difícil acontecer casos de acidente com a abelha. Geralmente ocorrem quando a rainha está deixando a colmeia dela para ir para outro local. E aí elas ficam ensandecidas porque elas têm que proteger a rainha. Mas no caso da abelha, o que acontece? Ela é um inseto de interesse médico, né? Mas ela só se identifica, vamos dizer assim, porque existem pessoas que têm problemas alérgicos. Não são todas as pessoas que têm, né, processo alérgico com picadas de abelha. Geralmente as pessoas não têm. Aí quem tem problema aí com choque anafilático ou com algum tipo de alergia, que é
problemático para a questão da abelha, né? Então, o que acontece? Se você tiver contato com uma abelha e, sem querer, você pressionar, ela vai te picar. Aí, o que acontece? A partir do momento que ela te pica, o ferrão dela é ligado no sistema digestório dela, que seria o intestino e o estômago, né? E aí sai esse ferrão ali, a abelha acaba morrendo. Antes de morrer, ela libera um sinal para poder chamar as outras abelhas para poder defender. Então, é nesse sentido que existe aí o ataque de abelhas. Porque uma acaba picando e morrendo, e ela libera essa atividade sonora e até mesmo a questões de cheiro, né, químico, para poder atrair outras abelhas para o local. Tá? Deu para entender? Deu sim. É que assim, quando a gente vê uma abelha picando a gente, vamos dizer, se você não tem alergia, até que não faz tão mal, né? O maior problema é quando Isso. elas vêm em galera, né? Que daí... Isso, esse que é o problema, porque o que acontece? De repente você não tinha intenção de matar ela ou nem nada, né? Mas a partir do momento que ela te pica ali, ela solta um sinal sonoro, né? E um processo químico para atrair as outras. Então tem que ter muito cuidado em relação à abelha devido a isso. Tá bom. Obrigada. Aí a questão das serpentes aqui, né? Ó, o esqueleto é ósseo, a respiração é pulmonar, fecundação interna, coração com 3 cavidades, corpo recoberto com pele queratinizada e a temperatura do corpo é conforme a temperatura do ambiente. Então, isso que é importante na hora que vocês estão entrando próximos, né? Então, por exemplo, as estações de telecomunicação geralmente são em locais onde tem vegetação, né? E são locais aí onde esses animais, por ter o sangue frio, né? Por ser animais aí que a gente chama de psilotérmicos, que tem a temperatura conforme o ambiente, eles saem para tomar um sol. Então, o que acontece? Se eles ficarem num ambiente muito frio, o metabolismo deles não acelera e eles acabam hibernando. Quando eles estão no local onde tem muito sol, o metabolismo deles acelera e é nesse momento que eles conseguem sair para caçar, para se reproduzir. Então, é muito comum a gente ter um encontro com serpentes aí em locais onde tem bastante sol, que é em cima de pedra, né? Ou até mesmo nessas questões aí de estruturas metálicas, porque é o local onde vai estar quente. Então, para ela é interessante, que isso também ajuda ela na digestão e ajuda ela na questão do metabolismo, para ela ficar mais ativa. E o ovo com casca. Aí aqui, ó, como que eu faço para identificar se uma serpente ela é peçonhenta ou não peçonhenta? Na foto aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, vocês enxergam o mouse também ou não? Sim. Sim? Sim. Então, ó, aqui, ó, a questão do olho, aqui é a narina. Entre o olho e a narina, nós temos uma estrutura que chama fosseta loreal. A fosseta loreal, ela é um termorregulador. Ou seja, é por esse local aqui, ó, que ela consegue identificar a temperatura, o tamanho, né, e o grau de calor que está na frente dela, seja o alimento ou seja o agressor, no caso, nós seres humanos, tá, em contato com elas. As não peçonhentas, elas não têm a fosseta loreal, mas existe uma exceção. A única serpente peçonhenta que não tem fosseta loreal é a cobra coral verdadeira. A cobra coral verdadeira, ela não possui fosseta loreal, tá? Então, o que acontece? As serpentes peçonhentas, ela tem essa peçonha, não é para ela agredir ninguém. Na verdade, é para alimentação. Esse veneno dela, ela serve como as serpentes fazem digestão externa. Ela inocula o veneno, esse veneno vai agir ali, né, para poder transformar as células do corpo ali da vítima, da presa, né, para derreter as células, derreter os ossos, para poder ajudar na digestão dela. Então, as serpentes têm a digestão externa. As peçonhentas começa a digestão externa. As que não são peçonhentas, elas se alimentam por constrição. O que é isso? Constrição é o que a sucuri, a jiboia e a piton fazem. Elas se enrolam nas presas, né? Fazem com que essas presas parem de respirar. Aí, depois que elas param de respirar,
que elas se alimentam. Então, as constritoras já têm a digestão interna, as peçonhentas têm a digestão externa. Tá? Vamos lá. Existem padrões de identificação desses animais, seja por cores, seja por cauda, ou seja pela dentição, tá? A dentição. Existem vários tipos de dentição de serpentes. As constritoras, que é o caso de jiboia, piton, sucuri, caninana, enfim, serpentes que não são peçonhentas, elas têm a dentição que nós chamamos de áglifa, ou seja, todos os dentes são iguais. Existem as serpentes que são proteróglifas, ou seja, ela tem pequenos dentes que podem ser inoculantes de veneno. Um exemplo, cobra coral, tá? E a cobra verde. E existe também a opistóglifa. A opistóglifa também tem a dentição inoculadora, que aí existem espécies de cobra-cipó, e a solenóglifa, que são as mais comuns, que daí entram as cascavéis, as jararacas, as víboras, enfim, as serpentes solenóglifas, né, que são as mais comuns, de inoculação de veneno. Então, reparem o tamanho da presa inoculadora de veneno. O que é ofidismo? O ofidismo são os acidentes causados com serpentes, tá? Então, elas ocorrem bastante na região sul, sudeste e centro-oeste, né? Ocorrem de setembro a março. Por que de setembro a março? Setembro é quando aumenta a temperatura, que é o pré-verão, primavera. Então, a temperatura fica mais elevada e esses animais começam a sair para poder se reproduzir e para buscar alimentos, tá? E março, que é o final do verão, tá? Então, aí o que acontece? No outono e inverno, é muito difícil você ter acidente com animais peçonhentos, no caso das serpentes. É mais na sazonalidade de setembro a março. No Nordeste, ocorrem de janeiro a maio. Por quê? Porque a temperatura é elevadíssima, né? Na região norte, ocorre o ano inteiro, porque é calor o ano inteiro. Anualmente, são 20 mil casos no Brasil. E tudo isso depende e intervém devido aos fatores climáticos. E as atividades humanas, como o trabalho, que é o caso que vocês desenvolvem, né, nessas questões de telecomunicação, e lazer. Muitas pessoas passam o final de semana procurando aí cachoeiras, né, em locais aí de represa para poder se refrescar, né, fazem trilhas, e é nesse momento que ocorrem as atividades de acidente com esses animais. Aqui são exemplos do que essas picadas podem fazer com nós seres humanos. Acidente botrópico, ele é um acidente causado por espécies do gênero Botrops, que é jararaca, jararacuçu, tá? São essas serpentes que têm aí o veneno que nós chamamos de proteolítico. É o veneno que só vai atuar no local da picada. Lembra que eu falei para vocês que a digestão dela é externa? Então, olha o que acontece com o local onde é picado. Chega a necrosar, tá? Esses casos que vocês estão vendo aí são pessoas que não procuraram atividade, né, nem ajuda médica, e aí acabaram deixando o veneno agir de uma forma muito rápida, né? E aí essas pessoas sofreram amputações, né? No jeito que está aí, não tem como reverter. E do meu lado, né? Não sei, acho que é do mesmo lado de vocês, do lado direito, nós temos aí uma picada por cascavel, que é Crotalus. A cascavel, o veneno dela, ela tem uma ação que é neurotóxica. Então, o veneno ele vai cair na corrente sanguínea e vai se alojar no cérebro, paralisando toda a questão da locomoção motora. Por isso que a cara do tiozinho aí na foto, né, dá a impressão de que ele está aí bêbado, mas, na verdade, ele está sem as suas funções motoras. Quais são as espécies de interesse médico? Reparem que aqui, ó, vai ter o mapa
da região onde esses animais vivem, e aqui algumas curiosidades, tá? Então, o nome dessa cobra aqui, no caso, é uma cobra coral, Micrurus coralinos. Ela ocorre aí na região de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Até um pedacinho aqui um pedacinho aqui do Rio de Janeiro, isso mesmo, tá? Ela é uma serpente fossorial, ela fica enterrada debaixo das pedras, de troncos, enfim. É uma cobra que é relativamente grande, né? Ela tem aí 60 centímetros. Aí vocês me perguntam, Caio, toda coral, ela é preta, branca e vermelha? Eu consigo identificar uma coral só de olhar para ela? Não. A única maneira de você identificar uma coral, se ela é falsa ou verdadeira, é através da dentição dela. Tá? Então, por exemplo, você não vai chegar lá na natureza, viu que tem uma serpente ali que parece uma coral, vai pegar a cobra na mão e abrir a boca dela para ver o dente dela, né? Então, o que acontece? Esses animais, a coral verdadeira e a coral falsa, ela tem aí uma questão que nós chamamos de mimetismo, que é quando os animais eles imitam outros animais, porque na natureza, os animais répteis, né, no caso de répteis, aracnídeos, quanto mais colorido, mais perigoso ele é, tá? Só que também existem espécies de cobras corais que ela é preta e azul, preta e amarela, enfim. Essa que vocês viram aqui, ó, essa aqui é uma cobra coral, só que ela é preta e vermelha, ela não tem branco. Tá vendo? Ela não tem nada de branco. E é uma cobra coral. E ela também não apresenta fosseta loreal, olha. Tem aqui, ó, o nariz, o olho e não tem a fosseta loreal. Aqui é a boca, tá? Essa aqui é um outro tipo de coral, Micrurus frontalis, ó. Ela já tem aqui, ó, na região centro, né, centro-sul, só não ocorre nos litorais, ó. Não tem no litoral de São Paulo, nem no Rio de Janeiro, mas ela tem aqui, ó, no litoral do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E veja bem, ó, ela é uma cobra que tem a coloração vermelha, preta e amarela, não tem nenhum tipo de coloração branca. É uma cobra um pouco maior, 80 centímetros, e também tem o hábito fossorial, que é ficar debaixo de troncos, pedras, buracos e afins. Essa é a jararaca. A jararaca ela ocorre aqui, ó, praticamente no estado de São Paulo inteiro, né? Pega aqui uma parte de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vamos ver se dá para vocês ouvirem um áudio aí. Tons que vão do amarelo, passando pelo cinza, até o verde. Muitas vezes, as cores da jararaca servem para camuflar o animal com a paisagem. A astuta se movimenta em zigue-zague de forma harmoniosa. A copinha entre o nariz e o olho, a fosseta loreal, garante que a serpente perceba as variações mínimas de temperatura. Pode ser o predador ou a presa se aproximando. Hora de armar o bote. Essa é a serpente peçonhenta que mais provoca acidentes na América Latina. Vocês conseguiram ver que na jararaca ela tem ali uma coloração diferenciada, que de parte em parte do corpo dela tem ali como se fosse um triângulo? Essa é a característica de toda a jararaca, tá? E aí, ô Caio, Oi. ela falou no vídeo ali que é a cobra que mais causa acidentes, né? Eu não gosto de usar dessa forma porque ela não causa nada, né? Nós, como você falou no começo, nós que estamos indo lá, nós estamos causando esse acidente, não é ela, né? Mas assim, eu entendi o que ela quis dizer. A maior incidência de ataques vem dessa espécie. Isso. É porque ela tem mais, porque ela tem mais espalhado no país, é porque ela é a mais brava, ou porque ela, onde ela vive, é mais perto da área urbana. Qual que seria a característica? Por que ela é a mais? Então, a jararaca, a gente tem um problema muito sério com a jararaca. A jararaca, ela é uma serpente que ela é agressiva, tá? Então, o que acontece? Se ela vê que você está ali e você ultrapassar o espaço de segurança dela,
ela vai te atacar. Tá? Por quê? Ela é territorialista, ela é muito temperamental. E os acidentes ocorrem, geralmente, porque você está passando do lado dela, você não viu, porque como você está andando numa trilha, ou está andando na vegetação. Como a cor dela é verde, cinza, enfim, ela vai se adaptar ali conforme o ambiente que ela vive, você não vai enxergar ela se você não tiver um olho crítico e souber olhar e ver o bicho. Você pisou do lado dela, ela vai te morder, tá? Uma característica muito legal é que a jararaca, o bote dela é geralmente voltado para cima. Então, os acidentes ocorrem geralmente na batata da perna para cima, né? E as cascavéis, o bote já é mais para frente. Então, geralmente é da região do calcanhar. Então, ela é uma serpente agressiva. 90% dos acidentes ocorrem na América Latina. Por quê? Porque a pessoa passou perto dela, não viu, ou sentou em cima, ou foi pegar alguma coisa, ela estava do lado. Então, assim, a técnica dela é morder primeiro e depois fugir. Tá? Então, é por isso que ela é considerada a serpente mais agressiva e que mais causa danos aí na América Latina. Quando a gente fala de América Latina, imagine que é Brasil, Argentina, Chile, Peru, ela tem praticamente na América do Sul inteira, né? América do Sul tem também ali uma parte ali na América, até o comecinho da América Central, né? Que seria ali o México. Então ela pega ali do México até para baixo, tudo. Chile, Peru, Equador, tudo. Então é uma serpente que ela é muito bem distribuída, né? Pra vocês terem uma ideia, existe uma espécie de jararaca que sofre isolamento geográfico. Ela vive na Ilha da Queimada Grande, em São Paulo. E ela é uma espécie que foi adaptada, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Ilha da Queimada Grande, que é o local que tem mais jararaca por metro quadrado no mundo. Ela se adaptou a pegar aves em movimento no ar. Então é uma ilha que não pode ter visitação humana, porque você está andando no meio da ilha lá, você vai levar uma mordida na cara, porque ela foi treinada, né? Ela se adaptou a pegar aves voando, né? Então a ave voa, ela consegue dar o bote e pegar a ave voando. Então imagine a rapidez e a adaptação que esse animal sofreu, né? Então a jararaca é um animal que é muito bem distribuído no mundo, né? Vamos dizer assim, se pegar a América Latina inteira, né, comparado aos outros locais, é um animal que tem muita adaptabilidade aí, né, e por se reproduzir muito rápido, muito fácil, e não ter muitos predadores naturais, né, então fica fácil de ter esses acidentes. Essa aqui é um outro tipo de jararaca, então atentem aqui, ó, que ela tem essa triangulação aqui, ó. No caso, essa daqui, jararaca pintada, porque a triangulação dá a impressão das pintas, né? Ó, por isso que ela é jararaca pintada. Ela também ocorre aí na região, praticamente metade do Brasil, fora os litorais, né? Ó. Então não tem no litoral. Mas no estado de São Paulo, ela pega aqui a região de Sorocaba, Campinas, inteira, Jales, ó. Se for parar para pensar, ela pega aí, ó, mais da metade do estado de São Paulo. Ela é uma serpente relativamente grande, né? 80 centímetros, né? Então, ela tem aí uma grande variação também de cores, como a jararaca. Pode ser verde, cinza, né? Amarela, enfim. Então, olha aqui, ó. Aqui dá para a gente ver bem certinho. Oi. Fazer um comentário. Descobri outro dia, acho que eu faltei na aula de biologia, sabe? Que a jararaca, ela não coloca ovos, ela tem os filhotes. Isso, é isso Meu mesmo. Deus, A jararaca, assim como as jiboia, a piton, elas têm a fecundação interna. meu Deus, foi uma coisa, um pânico. Depois, no final, se der tempo, eu mostro o vídeo para vocês. A jararaca teve 17 filhotinhas. Aí, ó. Ó, esse aqui é a foto bem grande, bonita aqui, ó, que dá para ver bem. Isso daqui é uma cascavel, tá? A cascavel, ela tem tonalidades diferentes, eu vou apresentar para vocês ali, ó, mas se atentem, ó. Aqui é o olho, aqui é o nariz, certo? Dá para ver o mouse aí, né? Dá sim. Então, aqui é o olho, aqui é o nariz. Esse buraco aqui, ó, é a fosseta loreal, tá? Então, entre o nariz e o olho tem a fosseta loreal. Então, é muito fácil você olhar para uma serpente e ver se entre o olho e o nariz tiver esse buraquinho aqui, é uma serpente peçonhenta, tá? Então, a única que não tem fosseta loreal é a coral.
Mas a coral é fácil de identificar, porque ela é uma serpente colorida. Então, ela é vermelha, ela é preta, ela é azul, ela é colorida, ela tem muitas cores, né? Então, fica mais fácil de identificar. A cascavel, ela tem o guizo na cauda, e a jararaca, ela não tem o guizo, mas ela tem formatos de triângulos, né? No corpo dela, são essas triangulações que fica fácil de fazer a identificação. Essa aqui... Eu quero ver nego parar e ficar procurando essas características aí da cobra. que de repente vocês estão subindo numa estrutura metálica e dá de cara com um bicho desse, né? Então, é bom... É bom até... Bom, vai, termina, desculpa. Não, então, é bom até para poder saber identificar. Essa daqui, a jararacuçu, é a serpente a maior, né, Bótrops que existe aí, e o veneno dela é muito concentrado. Por ser uma cobra grande, ela inocula muito veneno. E ela tem aqui, ó, na região, né, ó, sudeste inteira, praticamente, né? Então pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim. E ela é uma serpente grande, então se atentem aí pro áudio. Opa, deu erro aqui, peraí que eu já... Aí. Jararacuçu, Botrops jararacuçu, é uma das maiores serpentes do grupo da jararaca. Por ser de porte grande, consegue inocular muito mais veneno que as outras e, portanto, causar acidentes com consequências muito mais graves, inclusive com casos fatais. Então, o que acontece? Geralmente, o pessoal fala que a jararacuçu, né, quando ela não mata, ela aleja. Por quê? Aquelas fotos que vocês viram lá são acidentes com jararacas normais, né? Então, imagine que uma jararaca aí de 50 centímetros, 80 centímetros, já é uma serpente relativamente grande. Agora, se pega uma jararacuçu que tem 1,5 metro, pensa no tamanho da serpente, ela é grande. Tem 1,5 metro. Tem gente aí que tem 1,50, 1,60. Imagina o tamanho da serpente. Então, ela inocula uma quantidade muito elevada, muito grande de veneno. Então, quando ela não mata, entre aspas, né, ela aleja. Essa daqui, ó, é uma piton. A piton, ó, ao invés de ter, né, a cabeça dela já é um formato triangular, bem diferenciado, os olhos são formato de fenda, e aqui entre o olho e a narina não tem a fosseta loreal. Mas tem uma outra parada que chama fosseta labial, que são vários riscos aqui, ó. Mas isso daí eu vou mostrar para vocês depois. Essa é a urutu cruzeiro. A urutu, assim como a jararacuçu, ela também causa muitos acidentes, tá? Também fala que quando mata aleja, né? Devido ao tamanho dela. Tem 1,20 metro. E ela tem uma característica que ela tem uma cruz na cabeça. Ou Brotops alternatus. É uma das serpentes mais temidas e reconhecida pelas manchas brancas laterais em forma de cruz, que às vezes podem ocorrer na cabeça. Vocês têm visto que aqui no quadrinho aparece aonde é, né, a incidência dela e a atividade. Ó. A maioria das serpentes, né, peçonhentas, elas têm atividade noturna. Então, geralmente, quando acontece o acidente, é que você teve o contato com esse animal. Tá? E não é porque ela saiu te procurando. É você que chegou no local e ela estava lá, para procurar, tomando sol, procurando um alimento, procurando um abrigo. Esse aqui é o guizo da cascavel. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que pelo menos 90% de vocês aí já devem ter ouvido falar que a gente consegue saber a idade de uma cascavel contando os guizos dela. Alguém já ouviu essa história? Eu já ouvi, meu avô tinha um potinho na casa dele com 2 guizos desse aí. Ele vivia no mato de Peruíbe, catando palmito, plantando banana, e ele apareceu lá com esses guizos. Então, isso daí não é verdade, tá, pessoal? Também é uma outra crendice popular, porque o que acontece? Cada vez que a serpente se alimenta, ela troca de pele, para ela poder aumentar o tamanho dela. E cada vez que ela troca de pele, aumenta um guizo aqui na serpente. Só que uma serpente, ela não se alimenta uma vez por ano, ela se alimenta uma vez por mês. E aí, conforme esse guizo vai ficando grande, ele vai quebrando, né? Ele quebra aqui, ó, dá para ver que está quebradinho aqui, ó, nessa ponta aqui, certo?
Então, não tem como você saber a idade de uma serpente contando o guiso dela, tá? Isso daí é uma lenda, uma crendice. Então, vamos lá. Essa aqui é a cascavel. A cascavel também ocorre praticamente no Brasil inteiro, né? Com exceção da Amazônia aqui, ó. Amazônia Legal. E no Rio Grande do Sul. Devido ao quê? A Amazônia, porque é um local onde a gente tem aí uma umidade muito grande, né? E o Rio Grande do Sul, porque é um lugar muito frio. Então, elas não conseguem se adaptar. A cascavel Crotalus duriçus possui um calo ósseo na extremidade da cauda, que a cada troca de pele origina um anel queratinizado. Estes anéis possuem um sistema de encaixe, formando depois de algumas trocas um guiso. Ela agita a cauda quando irritada. Como possui o guiso, produz o som característico de chocalho. Acredita-se que a função do guiso esteja relacionada ao mecanismo de defesa da cascavel. Crotalus em latim e cascavel em espanhol significam chocalho. Então, pessoal, diferentemente, né, da jararaca, que primeiro ela morde, depois ela foge, a cascavel, ela tem esse guiso que ela consegue avisar que ela tá lá. Então, o que acontece? Cada vez que você chega perto de uma cascavel, ela vai avisar que ela tá lá, né, mexendo nesse guiso, e aí só vai acontecer o acidente com a cascavel realmente se você for em cima dela. Que a partir do momento que ela começa a tocar o guiso, ela já vai se movimentando para trás e a tendência dela é ir embora, é fugir, tá? Então é muito difícil acontecer acidentes com cascavel. Só se a pessoa for lá e encher muito o saco dela, que a partir do momento que ela tá com o guiso ali, chacoalhando o guiso, já a pessoa já viu que ela tá ali, né? Ouviu, enfim. Aí não tem por que a pessoa se aproximar mais dela para tentar mexer com ela ali e sofrer qualquer tipo de acidente. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Então, ó, aqui então a gente tem aqui uma piton, tá? Então, ó, aqui a gente tem o olho, o nariz e aqui as fossetas labiais, ó. Então, aqui, ó, são os termos receptores das serpentes constritoras, que não têm peçonha e não fazem mal nenhum, né, com veneno ao ser humano. Quais são os primeiros socorros? Meu Deus, fui picado por uma serpente, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão. Manter o paciente deitado, se possível, por quê? A partir do momento que você sofre um acidente, você fica ali, né, com a adrenalina a 1000, e se você ficar se mexendo, dependendo do veneno, que nem no caso do veneno da cascavel, né, o que vai acontecer? O veneno vai circular muito mais rápido no organismo. Se você ficar deitado, parado e calmo, eu sei que é uma coisa muito difícil, né, devido à dor, enfim, e a questão da novidade de ser, né, picado aí, ter um acidente com uma serpente, mas, se possível, manter o paciente deitado, né, para que ele não tenha esse metabolismo acelerado aí, o veneno não se espalhe de forma rápida pelo organismo. Manter o paciente hidratado, se possível, logicamente que isso é com água, né, não é pinga, cachaça, pinga, nada, é água mesmo, muita água. Encaminhar o paciente ao serviço médico mais próximo. Esse negócio, se possível, levar a serpente para identificação, viva ou morta, eu deixei aqui para vocês, porque é o seguinte, antigamente, podia-se pegar o animal e levar o animal, né, para falar, olha, eu fui picado por esse animal aqui. Mas de 2012 para cá, é crime ambiental você matar uma serpente, principalmente jararacas, né, que são aí ameaçadas de extinção. Apesar de ter muita jararaca, ela é um animal considerado ameaçado de extinção porque ele é endêmico da Mata Atlântica. E nós temos pouca vegetação de Mata Atlântica no Brasil hoje, tá? Então aqui, ó, tem que substituir, se possível, levar a foto da serpente para identificação. Então você viu que você sofreu um acidente, a pessoa que está com você, ou, né, tenta tirar uma foto do animal para levar a foto, né, para poder receber o soro. Hoje em dia, existe um soro que o pessoal chama de polivalente, que ele tem ali pequenas poções de soro de todos as serpentes peçonhentas, tá? Aqui, ó, métodos errôneos. Ô, Caio, Fazer torniquete ou garrote. Oi. Leonardo aqui da Erickson, eu tenho uma dúvida aí. Eu sou mineiro, moro em Manaus, aqui na região amazônica, e o que você passou aí foi só das... Outra dúvida,
chamar de cobra é errado ou tem que chamar de serpente? Você passou só das peçonhentas, não foi? Isso, não, mas cobra e serpente é a mesma coisa, não tem muita. É É só só o mais modo técnico diferente. para vocês, né? Isso. Tá. É porque aqui tem, eu trabalhei, não sei se você ouviu falar, na base de operações da Petrobras, no meio da selva lá, e tinha cada sucuri gigante lá, cara, que. Nossa Senhora. Então aqui pra cá, pra região, tem muito os que não são peçonhentos, né? Jiboia, sucuri, né? Isso. E tem a surucucu também, né? Que é a Lachesis Tem, muta. tem. Tem bastante aí, que é a protetora do cacau. É, isso aí. Ó, aqui tem umas gigantes demais, cara. Então, a Lachesis multa, que é a surucucu, ela é o veneno dela, o princípio do veneno dela é igual ao da jararaca, tá? E ela é uma serpente agressiva igual a jararaca, tá? Mas o que acontece? A Lachesis multa é muito mais fácil de você identificar, porque a coloração dela é vermelha e preta, né? Então você consegue ver o bicho de longe, ela tem o olho vermelho. Então o que acontece? Aí na Amazônia, a serrapilheira, que a gente fala que são as folhas secas que caem Aham. no chão, que forma aquela serrapilheira, ela fica com uma coloração amarelada, não fica aí, ó. Eu já fui para a Amazônia, eu conheço bem aí, Fica, é. Manaus. E aí é uma serpente que é fácil de identificação. Agora, jiboia e sucuri são serpentes constritoras, cobras constritoras. Essas não têm um problema muito grande com o ser humano, porque o que acontece? A partir do momento que ela te morde, você só vai precisar lavar o local com água e sabão e passar ali sei lá, metiolate, iodo, alguma coisa assim, para agilizar a cicatrização. Porque ela não tem o veneno, né? Não tem veneno, não tem como ela fazer nenhum tipo de mal. Só a dor mesmo, porque geralmente uma sucuri aí é gigantesca, né? A gente tá falando aí de um animal que pode chegar a 10, 12 metros. E a jiboia também, né? Que existem jiboias aí na Amazônia, que eu já vi aí, jiboia da Amazônia, com 2,5 metros. Então, de repente elas assustam mais pelo tamanho, né? E se ela pega E, uma presa, ela tritura ali no aperto, né? e também tem uma coisa muito errada, o pessoal fala que ela quebra o osso, enfim, até a tendência dela, né? A constrição que nós falamos é a seguinte: ela se enrola na presa, aí conforme a presa vai respirando, ela vai liberando o ar. Conforme ela vai expirando, né, liberando esse ar, ela aperta mais. E aperta mais até chegar o momento que a presa aí, no caso que ela vai se alimentar, não consiga mais respirar. E nesse momento aí de aperto, pode ser que quebre um osso, né, uma costela, alguma coisa nesse sentido. Mas não é a, a principal ferramenta dela, não. Tá? Uhum. Mas pode ficar tranquilo em relação à sucuri aí, a jiboia, que essas não causam problema nenhum. Inclusive, elas fazem controle populacional de uma série de animais aí, inclusive a surucucu, né? Fazem aí uma atividade aí de predação de pragas, né? Então, ratos e até algumas espécies invasoras aí que o pessoal acabou criando por aí, cateto e essas queixada, essas coisas que tem aí para cima que o pessoal criou e liberou, eles fazem esse controle populacional. Então, é bem interessante deixar esses bichos aí na natureza que quanto maior o bicho, mais ele vai poder se agilizar aí, né, se procriar e deixar aí a biodiversidade do jeito que ela precisa. Beleza. Então, cara, eu estava te falando assim, aquela hora da gente se deparar com uma cobra e, e o que fazer, né? Eu, por exemplo, eu me deparei exatamente com essa aí, é a caninana, né? Tá na imagem. Essa aqui não é uma caninana, mas é parecida. Uhum, É, eu lembro pelas cores, né? certo, Então, eu entrei num site, isso foi em Santa Catarina, tá? Num bananal. certo. Era uma encosta, assim, né? Uma colina e banana para todo lado. E eu, na verdade, entrei no local olhando para o chão, porque em algum dos cursinhos que eu fiz sobre animais, né? Diz que Sim, a aranha armadeira, né? Que é muito isso. violenta, ela costuma viver em região de bananal, É, o né? nome dela, na verdade, é Spider Banana, né? Porque ela vive na banana mesmo. Ah, então. E eu, assim, por acaso eu lembrei disso na hora que eu estava lá, então eu comecei a olhar para o chão, porque eu sei que ela não é uma aranha que faz teia, né? Ela sarilha para todo lado. Então eu falei, deixa eu ficar de Uhum, olho no chão, né? Para não pisar, passar perto, porque eu sei que ela é brava, ataca e vem para cima e ela é venenosa. Daí uhum. eu entrei no site e tinha uma dessa aí passando do lado de um gabinete. Só que assim, ela estava Certo. imóvel, né? E eu falei, pô, será que ela entrou?
e tomou um choque, fritou e tá aqui só parada. Quando eu terminei de pensar assim, parada, ela começou a andar. Falei, ferrou. Aí dei a volta, né? Porque eu não sabia, nunca tinha me deparado assim ao vivo e eu tava a menos de 2 metros dela, né? Só que como ela tava virada para um lado, provavelmente ela sabia que eu tava ali, só que ela não conseguia me ver, né? E eu não No caso, conseguia o que acontece é o ver. seguinte, as caninanas, elas são arborícolas, né? Elas vivem em cima de árvore, é muito difícil ver uma caninana no chão. Ela vai estar sempre empoleirada, vamos dizer assim, né? Mas é uma serpente que não é peçonhenta e ela é bem medrosa. É muito difícil ter um acidente com a caninana, porque a partir do momento que ela tiver, a tendência dela é fugir. É que o que acontece? A serpente ela não tem uma visão muito boa, né? Ela consegue ver o tamanho, no caso das peçonhentas aí, né? Através da fosseta loreal. A caninana, por não ter nem fosseta labial e nem a fosseta loreal, ela sibila. Quando ela coloca a língua para fora, ela pega aí a temperatura e aí que ela consegue definir o tamanho, né? Da presa ou da vítima ou do agressor. E aí, a partir do momento que ela viu que você era uma coisa muito grande ali, ela pegou e já foi embora. É muito difícil o ataque de caninana, porque ela é uma serpente que ela sente, né, a presença ali, ela já sai. E é uma serpente muito rápida. Que na época eu pesquisei e falaram, inclusive, que ela era de perseguir presa. Falaram assim para mim, falaram, Juliano, parece que ela sabe que não tem veneno, então ela vai para cima para assustar. Na verdade é o contrário, ela vai embora né? Só que como ela é rápida e tem assim muita agilidade, ela acaba assustando. Né? Entendi. Então, o que acontece? Existe uma crença popular também, que isso daí eu via muito quando eu visitava meus avós, que a caninana, ela colocava a cauda dela na boca da criança e ficava mamando ali o leite no peito da pessoa dormindo. Isso também não existe, tá? Porque a serpente não é mamífero, não vai tomar leite nunca. Ela vai se alimentar de pequenos roedores, pequenas aves, enfim. Então, tem muita crendice que, como a caninana gosta de ficar empoleirada, então, geralmente, você encontra ela no forro, né? Você encontra ela na parte de cima, vamos dizer assim, das casas, dos locais, né? Mas é uma serpente bem tranquila, não tem problema nenhum a caninana. E a armadeira, como você disse, tem um capítulo especial da armadeira aqui que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Legal. Então vamos lá, cortar o local da picada, o torniquete e garrote já não pode fazer, porque, por exemplo, se for uma picada de jararaca, como o veneno dela atua no local da picada, vocês viram o que acontece com a pessoa ali, né? Fica necrosado o local. Se fizer um torniquete, vai acelerar o processo de necrose da região aonde foi a picada. Tá? Então, aí aumenta a chance de amputação, né? Cortar o local da picada não vai adiantar nada, porque o veneno está sendo inoculado, como vocês viram ali, o tamanho do dente das serpentes é gigante, então ele já vai para dentro da musculatura. Se você fizer um corte, você só vai estar ferindo a pessoa que sofreu o acidente. Né? Perfurar ao redor da picada, a mesma coisa. Né? Colocar folha, pó de café, qualquer coisa que possa contaminar o local também não pode. Fazer xixi em cima, jogar álcool, jogar cachaça, nada disso adianta. Tá? O que a gente mais vê pôr a boca e chupar. Também não adianta nada, porque daí, mesmo que tenha uma quantidade pouca de veneno saindo ali para fora, serão 2 pessoas envenenadas. Aí tem que correr com as 2 para o hospital. Eu vi um filme esses dias ainda que a moça fez exatamente isso. É um filme do George Clooney, inclusive, tá no Netflix. É bem mamão com açúcar o filme, né? Romance e comédia e tal. Mas um momento lá, um rapaz é picado pela cobra. E a moça, que é a Julia Roberts, vai vendo aí, é uma mensagem, né? A Julia Roberts vai lá, põe a boca e tenta sugar e cuspir o veneno. Não, isso não existe. Não, mas aí você pega uma baita atriz dessa, né? Que quase não influencia ninguém, né? Ninguém conhece. Faz um negócio desse num filme. E aí vai o casalzinho passear na floresta, acontece isso, aí a cidadã vai fazer a mesma coisa. Vou fazer igual a mulher do filme. Igual a Julia Roberts. Se ela fez, eu também posso. Né? Essas gerações novas não são quase nada influenciáveis, né? Misericórdia. Então mesmo.
Aí aqui, ó, oferecer bebidas alcoólicas, querosene ou qualquer outro líquido tóxico, né, para a pessoa, porque daí o que acontece? A pessoa vai beber querosene, não tem nada a ver, não vai adiantar nada, só vai envenenar a pessoa mais ali, intoxicar na real, né? Fazer uso de qualquer tipo de substância, né, para retardar ainda mais. O correto é levar imediatamente para o atendimento médico. É o mais correto. Como que eu faço para prevenir os acidentes? Aí isso daqui seria interessante, não sei como que funciona a questão de vocês, inclusive queria que depois que eu apresentasse aqui vocês me falassem, né, como que é a questão, como que vocês chegam até as torres de telecomunicação, quais são os EPIs que vocês usam para a gente poder adequar não, né, mas ver se está dentro aqui, inclusive se tiver faltando algum, dar algumas dicas para que vocês possam utilizar aí, que seria interessante, né? Então, ó, botas de cano alto, ou aquelas perneiras, sabe aquela perneira de couro que você compra e coloca na perna? Aquilo é interessante para você chegar até o local aonde tem ali as estações, né? Botina e sapato. Isso daqui também vale para quando o pessoal está fazendo lazer. Ah, eu vou numa cachoeira. Ah, pô, mas vou na cachoeira, mas eu vou entrar na trilha de bota? Não, vou de chinelo. Não, tem que usar botina e sapato. Tá? Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, esses acidentes acontecem geralmente quando você pisa nelas, né? Ou quando você chega muito próximo. Usar luva de raspa de couro, né? Para manipular folha seca, monte de lixo, lenhas, palhas, ou locais próximos aí, né? Onde vocês deixam ali os materiais. Não sei se os materiais ficam condicionados ali próximos às redes de instalação, ou se são levadas, né, somente no dia. Mas se tiver ali folha seca, lenha, palha, é interessante mexer com luva de raspa de couro. Não colocar as mãos em buracos ou toca de animais, né? Então, se você colocar a mão numa toca ali ou num buraco, né? Então a probabilidade de ter uma serpente, uma aranha ou qualquer outro tipo de animal que possa te causar um acidente ali é de 100%. Evitar o acúmulo de lixo, entulho, mato alto, pois servem de abrigo e ainda não só abrigo para esses animais também, mas abrigo para os animais, né, que são os alimentos das serpentes e de outros animais, né? Então, lixo, entulho, mato alto servem de abrigo para os animais que são os alimentos deles também. E preservar os predadores naturais, corujas, gaviões, siriema, cachorro do mato, gato do mato e a cobra mussarana, né, que é a única serpente no mundo, né, brasileira, vamos dizer assim, porque tem a cobra-rei, né, que se alimenta de outras serpentes. Então, no Brasil, a gente tem a cobra musaranha, e no mundo, aí, nós temos, além da musaranha, nós temos aí a cobra real, aquela cobra que é uma naja, né, cobra real, que também se alimenta de outras serpentes. Evitar desmatamento, queimadas sem controle e ocupações desordenadas. Aí, contenção física é o seguinte. Esse daqui eu vou mostrar para vocês só a nível de conhecimento, tá? Porque o que acontece? Para você fazer o manejo desses animais, você tem que ter a autorização dos órgãos ambientais. Então, existem aqui algumas contenções físicas que são feitas por profissionais habilitados. Agora, por exemplo, se posteriormente, Juliano, você queira fazer esse treinamento, eu posso fazer esse treinamento e orientar aí algumas pessoas para andar com esses equipamentos, para que, caso haja necessidade, fazer a transferência desses locais para outros locais seguros, né, de uma forma aí que seja organizada, né, e com liberação. Ok? Não, joia. Bom, você viu, né? Te mandei aí ao longo desses dias, alguns vídeos e fotos do Sim. pessoal. Não é tão incomum, pelo contrário, é bem frequente, né? E você deu um dado muito interessante, e acho que vale a pena a gente replicar depois lá nos grupos, que é a questão da temperatura, né? Nas épocas mais quentes é onde elas mais vão atrás. E a gente Isso. tem, mas vão atrás assim, né? Saem mais, vão atrás de alimentos e vão atrás de tudo mais. Olha lá, ó. Interromper rapidinho aí, olha lá, a galera lá do treinamento, lá na Guatemala. Eu não consigo ver porque eu estou com a tela grande aqui, mas boa tarde, boa noite aí, pessoal. Uhul! Mas então vamos lá, ó. A contenção física ela pode ser feita através desse gancho, né, que nós chamamos de gancho.
esse material ele pode ser desenvolvido ou pode ser comprado. No caso, eu acho que é mais interessante ser comprado, né? E tem algumas coisas que são corretas aqui, algumas que são errôneas. No caso da A, nós temos aqui a A, ela é uma atividade bem um gancho, né, que está excelente aí para o tamanho da serpente. O B também está excelente para o tamanho da serpente. Agora, o C e o D está totalmente errado, né? Você vê aí, ó, uma jiboia com um gancho minúsculo desse, então a possibilidade de acontecer algum acidente é 100%, né, provável aqui. Então, nós temos aqui o A e o B, né, que seriam os ganchos propícios para o tamanho dos animais, e o C e o D, que são errôneos. Ó, uma coral. Aí nós temos aqui o tubo plástico. Esse tubo plástico aqui, geralmente, ele é utilizado para fazer sexagem de animais, tá? Então, mas é um tipo de contenção física, para você poder saber se a serpente ou a cobra é macho ou fêmea, tá? Mas é um tipo de contenção física. No caso de vocês, não será utilizado. Aqui tem uma cascavel. Então, olha aqui, ó, olho, nariz, olho, nariz, fosseta loreal. Olho, nariz, fosseta loreal. Fosseta loreal é gigante, ó, dá para ver de longe. Aí esse daqui, ó, é o laço de Lutz. Esse daqui faz muito tempo que foi proibido, vamos dizer assim. O que acontece? É uma corda amarrada aqui, ó, que você tem que colocar a cabeça do animal e puxar essa corda. Quando você puxa a corda, acaba ocorrendo estrangulamento do animal. Então, esse daqui é uma que já caiu por terra, não é utilizado mais. Nem para serpentes, nem para aves, nem para mamíferos, para nenhum animal, tá? O que acontece? A partir do momento que você pega o bicho e aperta aqui o pescoço dele, quando você vai levantar ele, o peso todinho fica em cima da cabeça dele. Então, há problemas de estrangulamento, há problemas aí de quebra, né, de vértebras, de costelas, até mesmo da coluna espinhal do animal, devido ao peso. Então, já caiu por terra, não é utilizado mais. Aí, ó, tem o nosso amigo lá de Manaus, ó, esse aqui, ó, AD. AD é uma surucucu, Lachesis multa, que tem lá na região norte e nordeste, que é um tipo de jararaca, entre aspas, se vocês pararem para pensar aqui, ó, e ver, existe a triangulação aqui, né? A Lachesis faz parte da mesma família aí, das serpentes, e existe essa contenção, né, aqui que nós chamamos, seria as caixas de contenção. Essas caixas de contenção são utilizadas a partir do momento que você faz a extração do animal correta através do gancho, coloca-se dentro dessa caixa de contenção para fazer o transporte para outros locais. Aí aqui tem a questão, né, de pessoas que pegam esses animais, retiram os animais da natureza para criar dentro de casa. E eu não sei se todo mundo acompanha os jornais aí, mas nos últimos anos, acho que foi ano passado, no ano retrasado, houve aí o problema do pessoal que estavam com najas, né, criando najas e outras cobras peçonhentas de outros países aqui no Brasil. E nós não temos o antídoto, né, o soro, para a picada desses animais. Então, aqui é um exemplo do que não se deve fazer. Não se deve retirar o animal da natureza para ter dentro de casa e também não pode se comercializar animais aí, né, de outros países para criar em casa, porque nós não temos aí o controle, né, caso haja algum tipo de acidente. Então, aqui, ó, como que é feito, né, a questão do gancho, colocando dentro de uma caixa de contenção para transporte de até outro local. Aí tem a contenção manual. A contenção manual, tá, é feita com o gancho, você pressiona a cabeça do animal a um ponto que você não estrangule ele, né, você só coloca ali de um jeito que ele não consiga se mexer mais. No caso de serpentes constritoras, você sempre vai colocar o dedo na parte superior da cabeça, isso faz com que a serpente não abra a boca. E no caso de serpentes peçonhentas, você coloca os 2 dedos na parte da boca e um dedo na parte de cima, porque a tendência dela de defesa é abrir a boca e expor os dentes. Tá? Então, esse daqui, logicamente, que ninguém sem treinamento vai chegar lá no meio do mato, né?
ou no local de trabalho, e tentar pegar esses animais manualmente, sem o treinamento devido. Mas estou apresentando aqui porque é um tipo de contenção física que pode ser feito, tá? Agora vamos para os aracnídeos. Alguém tem alguma dúvida em relação às serpentes? Só uma informação, Caio. Aqui, há um tempo atrás, era até comum você criar, principalmente de boia. Eu cheguei a ver na casa de um conhecido aí, o cara com duas, e elas já estavam grandes. E ele continha elas num tipo um aquário de madeira grande lá e colocava rato, galinha, essas coisas para alimentar o animal. Não, hoje existem criadores comerciais aí, licenciados e legalizados pelo IBAMA, com filhotes de jiboia nascidos em cativeiro, que você pode fazer a compra através de nota fiscal e ter esses pets não convencionais dentro de casa, né? Mas retirar da natureza para criar, não. Agora, comprá-los, existem alguns criadores de boia do Brasil, enfim, tem vários criadores aí, se vocês procurarem na internet, com animais aí, né, que são microchipados com nota fiscal, que você pode comprar para ter em casa, sem problema nenhum. Lógico, constritoras, né? As serpentes peçonhentas não existe comercialização. Só as não peçonhentas, as constritoras. Eu acho um péssimo gosto, mas cada um com o seu, né? Tem gente que gosta. Vamos lá, os aracnídeos. Vamos falar agora das aranhas e dos escorpiões. Filoartrópoda, né, são os animais quelicerados. Aracnida, que são as aranhas e os escorpiões. Nós temos 500 famílias de aracnídeos no Brasil. 10 mil espécies descritas. Né? Então, a maioria aí são da floresta amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. Algumas aranhas possam atacar os seres humanos. Este não é o seu principal objetivo. A grande maioria é totalmente inofensiva. Existem milhares delas, das minúsculas com alguns milímetros até as grandes caranguejeiras com até 25 centímetros de comprimento. Uma característica muito interessante das aranhas é a produção da seda, utilizada de diferentes maneiras pelas várias espécies. Dentro do vasto mundo dos artrópodes, existem alguns animais com características totalmente diferentes das aranhas e que são considerados verdadeiros fósseis vivos, os escorpiões. Uma das características mais marcantes nos escorpiões é o formato de sua cauda terminando num aguilhão inoculador de veneno. Mesma coisa, pessoal. Então, vamos lá. Aqui nós temos as aranhas, né? As aranhas têm uma característica, são 4 pares, né? 8 pares de pata, 4 pares de pata ou 8 patas. Tem aqui o pé de palpo, que é o órgão sensorial, onde eles tocam o chão para poder saber onde eles estão. E as quelíceras. Dentro das quelíceras é onde nós temos ali o aparelho inoculador, né? No caso, aonde sai o veneno. E no escorpião é aqui, né, em cima do telson, que tem esse aqui que chama aguilhão, que é por onde o escorpião inocula o veneno. Vamos lá, a primeira de todas, a espécie de interesse médico, uma das aranhas mais venenosas do mundo, mais perigosa também, a aranha armadeira. A foto dela aí, bem definida, né, para que vocês possam ver como ela é. Então, o nome dela é Phoneutria nigriventer, né, então Phoneutria é o gênero dela, nigriventer vem do latim do ventre negro, tá? Então, por que ela chama aranha armadeira? Conforme ela se sente ameaçada, ela se monta em cima das 4 patas traseiras e fica com as patas armadas gingando capoeira para cima, né, para um lado e para o outro. Por isso que ela é chamada de armadeira, tá? Então, aqui, ó, podem ver, né, tem aqui o negro, né, o ventre negro, e ela fica armada nesse sentido, com as 4 patas dianteiras aí, gingando capoeira. Por que ela é perigosa? Porque ela é uma aranha extremamente agressiva. Ela, assim como a jararaca, ela primeiro ataca para depois fugir. E o grande problema da aranha armadeira é que ela tem a capacidade de pular 30 centímetros.
Vou voltar aqui um pouquinho. Vocês conseguem ver que existem aqui, ó, no corpo dela, essas diferenciações que parecem pelos, mas não são pelos, são cerdas diferenciadas aqui, ó. Aqui, ó, cada pontinho amarelo tem uma protuberância. Isso aqui chama tricobótrias. Essas tricobótrias é um aparelho, né, sensorial das aranhas que elas conseguem ter a percepção do deslocamento de ar. Então, por exemplo, se você pegar uma aranha armadeira e tiver nessa posição e você tentar dar uma vassourada nela, o deslocamento de ar da vassoura vai aparecer antes para ela e ela vai pular 30 centímetros para poder te atacar. Tá? Então, ela é considerada uma das mais perigosas devido à sua agressividade. Então, regiões que ela ocorre, centro-sul, tá? Então, ela tem no Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Mato Grosso, Espírito Santo, enfim. E tem um pedacinho, né, metade do estado do Rio. O que acontece com a armadeira? Curiosidade número 1. O veneno da armadeira, ele é neurotóxico e ele causa preapismo. O que é preapismo? Preapismo é a ereção de 36 horas interruptas, tá? Então, a pessoa chega a ficar 36 horas ali em ereção, e isso incomoda demais a pessoa, porque além de estar com o veneno neurotóxico, sem coordenação motora, né, com uma dor muito grande, que a aranha armadeira ela é muito grande, ela chega aí a 20 centímetros o tamanho de uma aranha armadeira. E com ereção, é muito, 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 muito ruim. Curiosidade número 1. Os medicamentos que são utilizados aí para ajudar as pessoas, aí, Viagra, Tadalafila, esses medicamentos aí farmacêuticos, todos são extraídos do veneno da aranha armadeira, tá? Então, devido a essa substância que causa o preapismo, é retirado o veneno do veneno da armadeira, substâncias para se criar esses medicamentos, tá? E por que ela chama aranha-banana? Ela chama aranha-banana porque a aranha-armadeira não é originária do Brasil. Ela veio trazida juntamente com a banana, que também não é brasileira, né? Veio para cá na época aí dos navios negreiros e ela foi introduzida no Brasil juntamente com a banana. Então, ela veio nos cachos de banana. E ela vive nos cachos da banana. Ela é uma aranha errante, não tem um local próprio para poder ficar, ela sai uma aranha caçadora, né? Cada hora ela está num local, mas ela gosta de ficar entre as bananas, né? No cacho das bananas, na penca de bananas, ela fica entre as bananas. E, geralmente, os acidentes acontecem, né, com as pessoas que estão fazendo a coleta da banana, né? Quem trabalha aí na zona rural, quem cultiva a banana, na hora que corta a penca, né, o cacho de banana, coloca a banana nas costas, a aranha ela tá lá e ela acaba picando a pessoa, tá? Também é uma aranha que vive bastante dentro de zonas urbanas, né, e zonas rurais, enfim, é uma aranha que ela é muito bem adaptada. E ela se alimenta de baratas e se alimenta de filhotes de ratos recém-nascidos, tá? Os neonatos. Então, é uma aranha muito bem adaptada. Então, ela consegue aí viver em muitos locais aí, tanto, né, rurais, urbanos e de aí novas urbanas, rurais e zonas aí de próximas, né, às civilizações. Essa é a segunda aranha mais perigosa do mundo, né, ou do Brasil, do mundo também, do Brasil, que é a nossa famosa aranha marrom. Como vocês podem ver aí, ó, ela está entre dois tecidos. A aranha marrom, Loxosceles gaucho ou Loxosceles, enfim, tem aí várias, né? A aranha marrom, ela é uma aranha que ela é totalmente urbana, tá? É muito difícil você achar uma aranha marrom em áreas rurais. Ela vive em áreas urbanas. Geralmente, ela vive atrás do sofá, embaixo do sofá, no meio de quadros, entre janelas, dentro do guarda-roupa, no meio de roupas. Por quê? Ela é um animal que ela se adaptou a ficar em locais quentes e úmidos. E aí o que acontece? A pessoa vai lá,
fica um bom tempo sem utilizar, né? Roupas de inverno, por exemplo. Agora está no começo do verão, no final do verão, aí outono. Aí você tem lá no guarda-roupa um monte de casacos que você vai usar só no inverno. Aí, o que acontece? O guarda-roupa, ele é quente e úmido, né? Porque o que acontece? A pessoa passa a roupa, joga lá aquele sprayzinho para deixar a roupa cheirosa, passa o ferro de passar, enfim. Ou põe na lavadora, né, secadora, a roupa sai quentinha. E coloca lá no guarda-roupa. Aí, o que acontece? Ela faz um tufo de algodão. A teia dela é como se fosse um tufo de algodão. Então, se você estiver na sua casa, ali, né, bem tranquilo, e de repente você vê dentro do guarda-roupa, atrás do sofá, atrás de quadros, ou ali entre vidros da janela, teias como se fossem tufos de algodão, essas são as aranhas marrons, tá? Pra vocês terem uma ideia, existem aranhas marrons em espaços, né, confinados de elevador no meio da Avenida Paulista, em São Paulo. Foram coletadas diversas aranhas marrons dentro dos elevadores ali, né, da parte do elevador na Avenida Paulista, de tão adaptada que é esse animal. E qual que é o problema da aranha marrom? A aranha marrom, não é que ela é agressiva, pelo contrário. Ela só vai injetar o veneno dela a partir do momento que ela se sentir pressionada. Então, como eu disse para vocês, pega lá uma roupa, né, um casaco, uma camiseta, sei lá, uma cueca, uma meia, enfim, e ela está lá no meio. A partir do momento que ela se sente pressionada, ela vai e pica ali, né, pica, e beleza. Só que, como ela é uma aranha relativamente pequena, você não sente ali a mordida, a picada dela. Tá? É como se fosse uma picada aí de pernilongo, vai dar uma coçada ali na hora, depois passa, beleza. Qual que é o problema? O problema da aranha marrom é que o veneno dela ele é nefrolítico, ele vai para os néfrons, vai para os rins. Se você não tomar os devidos cuidados, em 7 dias você vai estar urinando com cor de Coca-Cola, ou seja, você vai estar urinando sangue. E no local da picada, vai começar a necrosar ali o local, né? Formar uma bolinha ali, uma necrose. Só que você vai falar assim, pô, mas o que é isso aqui? Será que é uma picada de formiga, picada de um pernilongo? Será que eu tenho alergia a picada de pernilongo? Realmente você só vai saber que você foi picado pela aranha marrom quando você estiver urinando Coca-Cola ali, urinando sangue, tá? Isso em 7 dias. Então o veneno dela é muito rápido. Em 7 dias ela destrói todas as células do rim, tá? Então, por isso que ela é uma aranha perigosa, devido à falta, né, da dor da picada dela e a questão do veneno dela ser muito rápido e evasivo nas células do rim, né, células renais. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, cara. Sim, bora. Maravilha. Então, agora vamos lá. Esse daqui é a areia de jardim, todo mundo já conhece, né? A areia de jardim, ela tem praticamente aí no Brasil inteiro, né? Que é a licose litrognata. A diferença da armadeira para a licosa é que aqui no abdômen dela, ela tem aqui, ó, no abdômen, um formato de uma seta virada para trás. Uma seta, tá? Essa aranha eu coloquei aqui, mas o veneno dela não é ativo no ser humano. Por ser uma aranha relativamente grande, a dor da picada dela é o que vai fazer com que ela se torne aí de saúde pública, tá? De saúde pública não, de acidentes, né? Por quê? Se for picada, vai ter que tomar ali um antihistamínico, né? Um antidor e continuar, porque o veneno dela não é ativo no ser humano. Essa é a famosa néfila, que é a famosa aranha de teia, né? Essa Néfila clavips também ela foi introduzida aqui, ela é uma aranha africana, foi introduzida no Brasil e hoje toma conta de praticamente o Brasil inteiro. Então vamos lá. Aranhas que fazem teias geométricas, como essas que vocês estão vendo aqui, não têm o veneno ativo no ser humano. Aranhas que fazem teias em formatos de tufo de algodão, essas têm o veneno ativo no ser humano. Ok? Deu para entender? Show. Isso é uma informação boa. Então, aranhas que fazem teia geométrica, como essa aqui da foto, não têm o veneno ativo no ser humano. Aranhas que fazem tufos de algodão, como é o caso da aranha marrom e da viúva negra, essas têm o veneno ativo no ser humano. Mas vamos lá.
Então, a néfila também tem praticamente o Brasil inteiro, tá? São aranhas relativamente grandes, mas como ela está ali fazendo controle populacional de insetos, é interessante deixar ela lá, que ela não vai fazer nenhum tipo de mal para os seres humanos, ok? Aí nós temos a viúva negra. Nós temos a viúva negra no Rio de Janeiro, que é chamada de flamenguinha, porque ela é preta com o abdômen aqui, né? Vermelho, e a característica é a ampulheta debaixo do abdômen, tá? Então, a Latrodex curaveniensis, né, a flamenguinha, ela tem aí em São Paulo, no Rio, enfim, tem aí praticamente aí em pouca parte do Brasil, né? Mas ela é uma aranha que faz tufos de algodão também. E ela é uma aranha que é fácil de você achar ela em cantoneiras. Então, muito provavelmente, quando vocês estiverem aí próximos a locais, né, de telecomunicação entre que vocês trabalham, em locais que são sextavados ou locais que têm aí triangulação, né, é fácil você encontrar a viúva negra. Em São Paulo, ela chama Latrodectus geométricos. Por quê? A coloração dela, ao invés de ser preta, vai ser marrom, e ela vai ter bolas laranjas em cima do abdômen dela, e a ampulheta debaixo do abdômen dela é laranja, tá? Então, ela é a mesma coisa, né? A característica dela é igualzinha, deixa eu colocar aqui a foto maior, ó. Ela é igualzinha a essa aqui, só que ao invés de ela ser preta, ela vai ser marrom, e aí ela vai ter bolas laranjas na parte de cima do abdômen, e a ampulheta dela vai ser laranja, ok? O veneno dela é ativo no ser humano, o veneno dela é igualzinho o veneno da cascavel e da armadeira, tá? É neurotóxico, mas não tem as propriedades de priapismo, só a armadeira que tem. Então, o veneno dela vai agir no sistema nervoso, dificultando a locomoção motora. Todas essas serpentes e aracnídeos têm uma faixa etária que a gente chama de grupo de risco. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60. Crianças menores de 7 anos, porque ainda não têm o sistema imunológico formado, e idosos acima de 60, porque o sistema imunológico já é defasado, tá? Então, esse é o grupo de risco. E, lógico, e pessoas que têm aí comorbidades, né? Quem tem aí problemas de comorbidades. A caranguejeira, né? A caranguejeira também é um aracnídeo que tem praticamente no Brasil inteiro. Por que ela é de interesse médico? Não é por causa da toxina dela, porque ela tem as quelíceras voltadas para trás. Então, é muito difícil ocorrer acidente com caranguejeira, justamente por isso que é utilizado em filmes, né, filmes de terror, enfim, porque é muito difícil uma aranha caranguejeira conseguir inocular o veneno, né? Qual que é o problema da aranha caranguejeira? Ela tem o corpo recoberto por cerdas. Essas cerdas aqui do abdômen dela contém uma substância urticante, que em contato com a pele pode causar muita coceira, e se entrar nas vias respiratórias pode dar edema de glote. Então, aí o que acontece? Daí tem que fazer tracostomia, né, que seria aquele esquema que os bombeiros colocam lá uma caneta Bic, né, fura a parte de cima aqui, né, entre onde está o nosso osso externo, entre o queixo e o osso externo, tem um buraco aqui, a parte de baixo, que é furado, né, com caneta Bic para a pessoa respirar, porque fecha a glote, né, a glote fica aqui na região entre a boca e o nariz, e aí quem tem esse processo alérgico fica sem respirar. Então, é por isso que ela tem esse interesse médico, devido a essas cerdas urticantes que podem dar edema de glote. Agora vamos lá, o terror do estado de São Paulo. São animais errantes de hábitos solitários. O escorpião marrom ou escorpião preto, Titius baiensis, habita locais úmidos, sob pedras e troncos, e constrói galerias em barrancos ou solos. O escorpião amarelo, Titius ferrulatus, habita regiões quentes e secas, abrigando-se sob cascas de árvores e cupinzeiros. Adapta-se em áreas urbanas
e é encontrado em porões, sótãos, sob móveis e material acumulado nos quintais. São animais errantes de hábito solitário. Vamos lá. Essa foto aqui, ó, esse aqui é um escorpião marrom, também conhecido como Titius baiensis, tá? Então, o escorpião marrom, ele tem aqui na região centro-sul, com exceção do Rio de Janeiro, né? O que acontece? O escorpião, ele é o animal mais bem adaptado do mundo, tá? Existem, no Brasil, apenas quatro espécies de interesse médico. A maioria dos escorpiões, eles não têm o veneno ativo no ser humano, com exceção do Titius baiensis, Titius cerulatus e o Titius stigmurus, ou seja, todos do gênero Titius, tá? Então, qual que é o problema do escorpião? O escorpião ele tem um processo evolutivo muito rápido, muito adaptado, que é um dos animais mais antigos que nós temos no planeta, tá? Os escorpiões, eles eram animais que viviam na água e foram se adaptando e hoje eles dominam a terra, tá? Tem muito escorpião no mundo inteiro, tá? Tem escorpião no deserto, tem escorpião na mata, tem escorpião em todo lugar, principalmente em áreas urbanas. Por quê? Ele se alimenta única e exclusivamente de baratas, que é outro animal muito bem adaptado no planeta inteiro, né? Então, o único animal que faz o controle populacional de barata é o escorpião. Inclusive, se nós tivermos aí uma terceira guerra mundial, né, a nível nuclear, os únicos animais que restarão na face da Terra serão as baratas e os escorpiões, tá? Porque eles têm um processo de queratinização do corpo elevadíssimo. É um animal muito bem adaptado, são praticamente aí invencíveis, tá? Então, qual que é o problema? O escorpião marrom, o escorpião amarelo, enfim, todos os escorpiões de interesse médico, ele tem o veneno ativo no ser humano, né? Que aí no caso do gênero Titius, e o veneno dele é neurotóxico, tá? Então, ele atua conforme o veneno da cascavel, tá? Então, vai ali para as funções motoras, e ele é perigosíssimo para crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60, tá? Porque ele é um veneno muito bem adaptativo, um veneno muito forte. O escorpião, o veneno dele é muito, muito, muito forte. E nós temos um problema muito grande, que o que acontece? Algumas espécies de escorpiões, né, principalmente aí o escorpião amarelo, ele não precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Ele se reproduz através de uma atividade que nós chamamos de paternogênese, ou seja, ela se engravida sozinha e gera milhares de clones da própria espécie, tá? Então, é um animal muito adaptado, ela não precisa de machos, ela mesmo se reproduz, né, através de paternogênese e gera aí milhares de filhotes por ano, tá? Então, o escorpião amarelo é a mesma coisa do marrom, né, só muda de coloração, tá? É o mesmo princípio ativo, né? São os mesmos parâmetros, os mesmos tamanhos, né? E aí o que acontece? Pra vocês terem uma ideia, existem mercados internacionais que as pessoas criam escorpiões, porque existem comunidades aí fora que se alimentam de escorpiões. Não sei se vocês já ouviram isso, já viram isso através de vídeo, enfim. Tem pessoas que comem escorpiões. Já vimos. Já Eu viram não isso? duvido, não. Ver, acho que eu não vi, mas eu também não duvido, não. Já passei dessa fase. Escorpião no Duvidar que espeto, você- né? Não tinha no espetinho, assim? Isso, comem no espeto, é isso mesmo. Então é um mercado muito lucrativo no mundo, viu? Criação de escorpião. E aí o que acontece? Vamos lá. O que acontece se eu sofrer qualquer acidente com aracnídeos? Lavar o local da picada, usar compressas mornas, né? Ajuda no alívio da dor, Não é igual a serpente, né? A serpente, como é grande, não tem muito o que fazer. Agora, as aranhas, como são, e os escorpiões, como é relativamente pequenos, vocês podem usar compressas de água morna, né? Para ajudar no alívio da dor, principalmente da armadeira e dos escorpiões. Procurar o serviço médico mais próximo. Como eu havia falado para vocês, hoje, né, a região aqui de São Paulo, nós temos aí o Instituto Butantan, que faz a produção desses soros, né, tanto antiofídico como anti-escorpiônico ou aracnídico, mas
como eu falei para vocês, antigamente era permitido, né, e permissível você carregar o animal para levar o animal até o local. Hoje, como não é permitido, o Butantan desenvolveu um soro que nós chamamos de soro polivalente. Esse soro polivalente ele contém ali pequenas dosagens, né, ou pequenas gramas de antídoto de todas as espécies de aracnídeos, de todas as espécies de escorpião e de serpentes. Então, quando você não tem a certeza de que foi, né, sofreu um acidente com a serpente tal ou com o aracnídeo tal, você acaba levando, né, tomando esse soro polivalente, que é uma ajuda, né, vamos dizer assim, nesse sentido, que faz com que as pessoas não precisem mais se desesperar e não saber, né, qual foi o tipo de animal que acarretou o acidente. Não sei se existe, né, se é corriqueiro aí, Juliano. Já houve acidente com animais peçonhentos, com serpentes ou com aracnídeos aí na equipe de vocês ou não? Olha, eu estava dando uma palestra ano passado e duas pessoas me contaram um caso. O cara que me contou o caso tinha também sido mordido. Mas eu estava falando sobre plano de emergência, né? Se preparar e saber onde tem soro, onde não tem e tal. E tinha acontecido com ele. Ele até me mostrou a perna dele. Uhum. A pele já bem... depois que fez o tratamento, né? A pele fica toda zoada, né? Fica tipo um keloide, né? O negócio fica feio, mas... o que eu ia te dar de Ele ideia... foi o único também. Foi o único que eu soube, assim, que realmente foi mordido e teve que sair correndo. Aí ele falou que ficou um tempão lá, com a perna inchada, o pé inchou, teve que ficar afastado uns 4 meses lá até voltar. E ele fez fisioterapia para poder voltar a caminhar e tal. Foi bem complicado. Ele falou que foi uns 4 meses aí. E eu lembro de ficar preocupado porque ele era PJ, né? Então, 4 meses parado. É complicado. Mas, assim, se eu perguntar lá no grupo que eu tenho aqui no WhatsApp, provavelmente vão falar mais casos. Mas não é tão comum assim, não. É comum encontrar o acidente em si, mas... Entendi. Não, porque, de repente, se vocês tiverem uma equipe de enfermagem aí dentro da empresa, era interessante, após esse treinamento, né, com o pessoal, entrar com um pedido no Instituto Butantan para que vocês tenham acesso ao soro para ficar aí em bases que seriam bases regionais, vamos dizer assim, né? Porque às vezes o deslocamento da pessoa até onde tem o soro demora muito tempo. Então, por exemplo, sei lá, o nosso amigo de Manaus lá, de repente ele tem lá um acidente com uma surucucu, até ele chegar no local onde tem esse atendimento e esse soro, às vezes é tarde demais, né? Ou até mesmo se está numa região que a gente sabe que geralmente essas torres de telecomunicação são locais afastados, né? Então, de repente, se tiver aí algum tipo de acidente, até você chegar no local para atendimento, também pode ser tarde demais. Então, infelizmente, né, infelizmente não, felizmente hoje é possível, né, fazer esses treinamentos e solicitar esses soros aí para o Instituto Butantan para que tenham em locais aí, lógico, né, com refrigeramento, enfim, para que tenha locais próximos e equipes treinadas para poder fazer a aplicação desse soro. Perfeito, cara. Inclusive, eu ia até usar como exemplo, em uma das equipes que eu acompanhei de abertura de clareira, supressão vegetal, a gente levava sempre o técnico de enfermagem. E uma vez, conversando com ele, ele mostrou a bolsa que ele usava, ele tinha os soros antiofídicos, ele tinha, que eu ia até perguntar para você se era fácil conseguir esse tipo de soro, mas ele sempre levava, disse que passou por treinamentos. Porque além desses animais, ainda tem outros aqui na região também, né? Com venenos que eles podem também caminhar, mas sempre tinha esse apoio próximo, né? Caso houvesse algum acidente, para um atendimento rápido ali. Isso é interessantíssimo. Interessante. Então vamos lá. A prevenção de acidentes são praticamente os mesmos em relação aos das serpentes, né? Usos de bota de cano alto, peneiras de couro, botina e sapato. Luvas de raspa de couro para manipular folha seca, monte de lixo, lenha, palhas. Não colocar a mão em buracos e tocas de animais. Evitar acúmulo de lixo, entulho, mato alto, né, por servem de abrigo e também servem de abrigo para os alimentos. O que muda no caso dos aracnídeos é em relação aos
predadores, né? Então a gente tem aqui coruja, João Bobo, lagarto, sapo, galinha. Galinha da Angola adora, e galinha caipira adora comer escorpião, gansos, né? Alguns macacos, coatis, entre outros, né? Evitar o desmatamento, queimadas sem controle e ocupações desordenadas. Aí eu vou abrir aqui o espaço para dúvidas e perguntas, né? Muito provavelmente deve ter aí o pessoal que tem alguma dúvida, que é interessante, né? Acho que esse momento é o momento que a gente está passando a informação, então acho que seria interessante sanar todas as dúvidas para que ninguém, né, fique com dúvida e que também não haja constrangimento. Pessoal, pode perguntar, a hora é agora. Bom, cara, eu vou começar perguntando, porque aqui na região, inclusive aqui em casa, eu moro de frente para uma mata aqui, um APP, Área de Preservação Permanente, e Uhum, aqui já apareceu a caranguejeira, né? E certo. recentemente, eu acho que passou um vídeo, uma criança mexendo aí, ela pegou num tronco, uma muito grande, colocou na mão dela, ficou brincando. Não sei se vocês viram esse vídeo, e ele vira a aranha e mexe lá nos dentinhos da aranha, que mais técnico aí que você falou. E aí a pergunta, ela tem peçonha, a caranguejeira, ou não? Tem. A caranguejeira, ela tem peçonha, sim, tá? Só que o que acontece? Existem algumas espécies de aracnídeos, né? De aranhas caranguejeiras que têm um veneno ativo no ser humano. Por exemplo, a aviculária, enfim, Psilotéria, tem o veneno ativo no ser humano. Mas ela utiliza a peçonha para poder se alimentar, né? Então a digestão dela é externa também. Ela vai inocular o veneno na presa, vai ali, né, diluir todas as células para poder se alimentar. Só que o que acontece? A câmera funciona aqui, vocês conseguem me ver ou não? Consigo? Tá. Sim, sim. Aqui, ó, aqui tá a minha mão aqui, ó. A aranha armadeira e as outras aranhas têm um aparelho que é picador ali, onde tem a parte que pica, assim, ó, em formato de pinça, certo? Certo. Todo mundo consegue ver aí? A Sim. aranha caranguejeira é voltado para trás, é assim, ó. Então, não tem como ela picar aqui, ó, a pele, só se for uma ponta do dedo, né, uma ponta da orelha, enfim. Então, se você pegar ela, colocar ela na mão, ela não vai conseguir te injetar o veneno, é muito difícil. O que vai acontecer é o seguinte, toda vez que ela tiver, né, com problemas aí, que ela tiver se sentir ameaçada, ela vai pegar as quatro patas traseiras, vai flexionar ali no abdômen e vai liberar aquelas cerdas, que é o único problema que a aranha caranguejeira pode trazer. Agora, falar que ela tem um veneno, que ela vai conseguir inocular, injetar o veneno, isso é muito difícil mesmo. Beleza. Alguém mais, pessoal? Acho que você vai mostrar mais algum slide? Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ai, acho que o meu fone tava baixo. Tem um sobrinho meu que o ano passado ele foi picado por algum bicho, né? Que provavelmente foi uma aranha. E Uhum. assim, na casa dele mesmo, no jardim, né? Acho que tinha algum bicho. E assim, não viu que bicho que foi picado, de repente viu que tava doendo no local e começou a coçar tal. Começou a doer muito, ficar muito vermelho. Foi até o pronto-socorro, deram um Uhum. remédio para ele, é, sei lá, um anti-inflamatório, um remédio para dor, liberaram ele, Certo. né? Isso de dia. Quando chegou à noite, o negócio já tinha aumentado, que de uma picada já tinha ficado com uns 5 centímetros de diâmetro, foi muito rápido, começou. Aí ele voltou, né? Assim, porque ele falou que já não estava conseguindo mal firmar o pé no chão. Aham. Aí tinha trocado o médico de plantão, mesmo sendo um hospital particular, tudo. Aí o médico olhou e falou: Não, isso aqui deve ser picada de aranha. E daí deram um soro para ele e daí ele melhorou. Mas pra você ter uma ideia, ele ficou com uma cicatriz, porque a pele ali naquele local meio que morreu. Assim, Uhum. depois, né, meio que necrosou e daí criou outra pele que ficou meio enrugadinha, fez uma queloide ali, fez uma cicatriz de uma picadinha, né, um negócio que aumentou. É porque Muito pessoas que
assim, o médico que recebeu ele da primeira vez não estava assim, acho que bem treinado, né, para para dar o socorro adequado, né? Não imaginou que realmente fosse uma aranha e deu só um anti-inflamatório, alguma coisa assim, e não resolveu. Então, das nossas lutas, né, é justamente fazer um treinamento, né, um treinamento aí com o pessoal da área de saúde, justamente para poder saber identificar o tipo de picada, né, se a picada é de cobra, de picada de aranha, de lacraia, enfim, tem uma série de outros animais que podem causar problemas aí, e que fazer o treinamento para que eles consigam identificar. Mas muito provavelmente, como tem essa questão da necrose, a única aranha que causa necrose é a aranha marrom. Né? A aranha marrom, ela causa necrose ali no local da picada. E ele sentiu a picada? Foi uma picada muito dolorida ou ele nem Não, sentiu nada? ele não sentiu. Ele começou a sentir uma dor um pouco depois É a aranha e marrom. daí que ele foi. É da aranha marrom mesmo. A aranha marrom que você não sente a picada dela, depois de alguns dias, quando começa a necrosar ali o local da picada, que você começa a sentir. Dá uma coceira muito grande e vai necrosando ali. E fica com sequela mesmo, dá uma sequela ali que a área se regenera, né? Mas a pele fica com queloide, fica bem, bem, bem feinho o local. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Pode perguntar. Existe algum tempo, assim, por exemplo, eu estou na obra e o funcionário foi picado por um escorpião, tá? Certo. Uhum. Eu estou no interior, no lugar ruim. Para eu chegar na capital, eu levo algum tempo para isso. Normalmente, os interiores pequenos não têm esse socorro imediato. Existe Certo. algum tempo, né, para esse socorro, para o antígeno fazer o efeito? O antídoto? De escorpião, né? A senhora está perguntando de escorpião. Isso, escorpião. E o escorpião, a senhora tem aí até 12 horas, 12 horas. 12 horas é um tempo que ainda a pessoa consegue aguentar a dor aí. Aqui o que acontece, né? A gente fala que na medicina cada caso é um caso. Por exemplo, tem pessoas que levam picada de abelha, tem um choque anafilático e morrem na hora. E tem pessoas que podem levar uma picada de escorpião e aguentar aí 12 horas. Mas é uma dor insuportável. 12 horas com uma picada de escorpião é muito insuportável. Mas pode ficar tranquila que até 12 horas. É em relação à dor da picada ou tem mais algum fechamento de glote, alguma Não, coisa que venha implicar mais antes de glote tomar seria esse... só para cerdas, né, urticantes da caranguejeira. O do escorpião, não. O escorpião, o veneno dele é meio igual da cascavel. Tem que ficar bem tranquilo, né, não ficar muito agitado, para que o veneno demore aí para circular dentro do corpo, né, manter a pessoa deitada, calma, hidratar com bastante água e levar para o atendimento médico. Certo. Pegar, jogar dentro do carro e ir o mais rápido possível para o atendimento médico. Entendi. Quando eu morava em Pernambuco, na minha casa, era próximo da praia, e tinha bastante escorpião amarelo. E uma das vezes eu chamei a Secretaria da Saúde, né? O controle de zoonose, porque eu Certo. peguei, assim, uns 4 escorpiões amarelos em casa. É bastante, né? Escorpião, ele é bem adaptado para ficar em meio Com um urbano e ele pozinho lá gosta de ficar dentro de casa. dentro de casa. Estava Uhum. subindo pelo ralo. E Só, aí, o controle de zoonose me disse o seguinte: olha, Dona Thelma, a cada 15 dias, a senhora fecha todas as torneiras, tudo, e coloca uma colher de sopa de sal grosso, esse sal grosso de churrasco, em uhum. todos os sacos e deixe à noite, pelo menos umas 12 horas. Isso é verdade? Funciona? Não funciona. Não funciona. O que acontece? As aranhas e os escorpiões, eles têm a respiração filotraqueal, eles não têm pulmão, né? Eles respiram pela traqueia, que é só como se fosse um caninho, né? Que tem aqui assim, ó, que respira. Então, por exemplo, Deteflon, Raid, essas coisas aí não funcionam em aracnídeos, nem aranhas e nem escorpiões. Existe um tipo de química, né, muito forte
para poder utilizar, para poder fazer detetização de escorpião. Mas tem que ser feito, né, logicamente, em locais onde não tenham, né, tem que tirar todo mundo dentro de casa, tirar os animais para poder fazer. E não adianta muito, entre aspas, né, porque o que acontece? Como o escorpião, ele fica ali, não só dentro da casa, mas nas redondezas, tinha que fazer um programa de limpeza de terreno, né, colocar ali predadores naturais, isso sim ajuda, né, a prevenção de escorpiões. Agora, essa questão de sal grosso, diabo verde, eu já ouvi o pessoal falar de diabo verde também, jogar diabo verde, fazer, né, diabo verde é um produto químico que o pessoal usa para desentupir ralo, enfim, bicarbonato de sódio, nada disso adianta, nada disso adianta. Ele vai estar lá porque ele vai atrás da barata. Onde tem barata, tem escorpião. Entendi. Mas eu Eu já jogo mudei. botox no quintal. E daí não aparece barata, não aparece esses bichos, e aí eu acho que o escorpião não vai vir também. Então, Se você acabar com a barata, não vai ter escorpião. um remédio chamado Caltrine. Esse é da mesma linha. Caltrine é bom para barata, para escorpião não. Então vai ver que as baratas foram embora, o escorpião deixou de vir, né? Isso, é isso mesmo. Pois tá bom. Muito obrigada, então. Imagina, eu que agradeço. Mais alguma dúvida? Se não temos mais dúvidas, então... Não? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui, ó, é rapidinho, é um teaser de um documentário que eu estou fazendo aqui do litoral do Paraná. E aí eu quero fazer uma divulgação rápida aqui para vocês para... Põe. Dá para assistir no YouTube. Faixa contínua de Mata Atlântica do Brasil. Eu sou o biólogo. Convido você para embarcar comigo nessa grande aventura. O óleo não está saindo. Aí, pessoal, isso daqui depois, quem quiser, pode me chamar no WhatsApp aqui, ó, que eu passo o link do vídeo para vocês assistirem no YouTube, beleza? Aqui tem meus contatos de rede social, da empresa é Território Ambiental, o meu pessoal é biólogo _ Caio, biólogo Caio Fernandes no Facebook, tá? Então aqui tem o meu contato, né? Ó, contato de São Paulo 15, Paraná 41, o meu site, e aqui os e-mails, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação a alguma coisa que não quiseram perguntar para mim, vocês podem me chamar aí no WhatsApp, né? Para poder ver aí certinho, podem me acompanhar aí nas redes sociais também. Muito obrigado, espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês, e se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Caio, muito bom. Agradeço aí, muito bom. Obrigada, Caio. Valeu, Caio. Obrigado aí, em nome da turma toda aí que pôde participar. Eu já coloquei alguns contatos teus aqui no chat. Depois eu pego aí. Vou escrever aqui no chat. Dá para escrever, né? Dá. Já coloquei aí tua página, o teu Linktree e um e-mail teu, caio@programa Território Animal. Isso mesmo. Obrigada, Caio. Também, se precisar conversar comigo. Coisa que eu não sabia. Muito bom. Essa é a ideia. Essa é a proposta do bate-papo aqui. A gente conseguir aí trazer alguém que possa tirar algumas dúvidas, né, e elucidar algumas situações aí que a gente tem no dia a dia e sair desse bate-papo com um pouquinho mais de informação, né? Isso. É isso que é interessante, né? Sanar a dúvida de vocês e aí eu me coloco à disposição. Se precisarem, né, se quiserem fazer aí um treinamento, se precisarem aí entrar em contato com os órgãos aí para poder
né, pedir aí questão de soro, enfim, me coloco à disposição para poder ajudá-los aí da melhor maneira possível. Isso eu achei legal. As informações são bem interessantes. Show de bola, gente. Muito bom. Ficamos... Pode falar. Não, muito bom. Só aguardando o próximo fórum já. Maravilha, então. Galera, muito obrigado aí mais uma vez. Deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês verem. Muito obrigado aí mais uma vez por estarem até as 9 horas da noite aí com a gente. Eu falei que dava tempo de fazer mais, hein? Ó. Eu falei que ia ficar até as 11. Se deixar, vai mesmo. O papo, cara, a gente vai lembrando de situação, daqui, dali, quando vê, pô, olha, tem mais isso aqui, mais aquela dúvida, aí vai. Né? Mas é isso. Brigadão aí a todos mais uma vez. Nosso fórum aí todo mês, acontece aí na última quarta-feira do mês. Mês que vem eu não lembro qual é o assunto, mas a gente tem já uma programação aí para o resto do ano. Depois pelas redes sociais aí, pelos grupos do WhatsApp, a gente informa vocês de novo, manda o link e segue o baile, tá joia? Obrigadão, Caio, valeu aí pela aula de animais. Teve hora aí que eu me arrepiei até, porque eu falei, caraca, lembra dessa situação, lembra do que o bicho faz, onde se esconde. E é sempre bom, acho que esse tema de animais peçonhentos é um negócio que a gente tem que revisitar todo ano, pelo menos uma vez por ano, porque são situações, são locais, hoje está aqui, hoje amanhã está ali, hoje eu estou numa região, você falou a questão do clima que influencia a dinâmica desses animais e a gente está espalhado aí, Brasil inteiro, toda hora, em todo lugar, então é bom a gente ter um pouquinho mais de informação, não custa, né, a gente ter mais uma sementinha aí, né? Com certeza. Depois eu vou mandar para vocês aí, eu estou com um projeto, vou lançar um livro, com manual prático de prevenção de acidentes de animais peçonhentos, muito provavelmente deve ser lançamento agora aí em abril. Aí eu mando para vocês aí o link para vocês acompanharem, bem legal o livro. Bacana. Se você puder compartilhar, eu tenho um grupo lá com quase 1000 torreiros lá que estão dentro do grupo de WhatsApp, então o que você puder compartilhar, me manda, eu passo para eles o link, o material, o artigo, o que você tiver. Acho que tudo que tinha lá no site do Butantan, eu já baixei e mandei para eles. Mandou para eles aí, ó. Mas também, o que você tiver aí de material que possa agregar mais informação, principalmente a parte de primeiro socorro, né, que é a grande preocupação, como eu te falei lá no começo, né? Fui mordido, e aí? Né, como é que eu identifico? O que a Sueli trouxe aí, né? Olhou o negócio, não foi nada, mas no final era, né? E podia ter sido bem pior. Então, essas são as grandes preocupações desse pessoal. Muitas vezes, você também comentou, né? A gente nem vê. O bicho tá lá, passou, foi. Daí você nem vê, nem viu. Não, maravilha. Mas aí eu vou fazer o seguinte, me coloco à disposição de vocês, se vocês precisarem de mais alguma coisa, fico à disposição e vamos que vamos. Se vocês tiverem aí mais alguma dúvida, o pessoal que não quis aí falar comigo aí ao vivo, sei lá, se tem algum tipo de vergonha, constrangimento, enfim, mas podem me chamar ali que eu converso com vocês, tiro as dúvidas, são as dúvidas de todo mundo aí, né, que eu acho que o importante é a gente passar o conhecimento para frente, para que as pessoas tenham aí essa percepção de como agir, né, e o que fazer, enfim. Eu acho que essa aí é a base da nossa relação aí com o pessoal que gosta de ser educado, né, ser educado e de ter novos conhecimentos. Esse é o negócio, tem que aprender sempre. Toda hora tem uma novidade e a gente tem que se manter atualizado. Isso mesmo. Beleza, galera. Um grande abraço a todos, bom descanso para todo mundo. E vamos lá que amanhã tem mais. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a você.